Bom, então deixa eu pegar esse circuito aqui agora, vamos mexer nele um pouquinho, tá? Vamos fazer isso aqui. Esse circuito aqui a gente já estudou. Falamos hoje sobre esse circuito. Ele é um circuito bem simples. Um botão para poder avançar, outro botão para retornar. Esqueci de conectar aqui a linha de pressão. Ó, eu dou um comando aqui, o cilindro avança. Dou um comando aqui, o cilindro retorna. Deixa eu fazer umas coisas aqui para poder a gente entender mais algumas questões nesse circuito, que é o seguinte. Eu vou colocar agora uma válvula controladora de vazão aqui, ó. Eu vou colocar essa válvula nessa linha aqui, ó, na câmara dianteira, desculpa, traseira do cilindro. Vou controlar essa velocidade aqui, vou colocar em 50%. Qual a velocidade que eu estou controlando no cilindro? De avanço ou de retorno? Quem pode contribuir aí? Aqui tem uma pegadinha, né? Como essa válvula não tem retenção, ela controla as duas velocidades. Então, tanto a velocidade de avanço quanto a velocidade de retorno, as duas estarão sendo reduzidas por esse circuito. Então, dou um comando aqui, o cilindro avança. Dei outro comando de cá, o cilindro retorna. Eu quero até para demonstrar uma situação para vocês aqui, eu vou reduzir ainda mais a velocidade. Vou dar um comando nesse cilindro. Observa que eu só dei um comando, eu tirei a mão do mouse, o cilindro continua avançando, porque eu desloquei, quando eu aplico um pulso de pressão nessa válvula, eu desloco essa válvula direcional, ela permanece na última posição dela e o cilindro está avançando. Se eu der um pulso de cá, é a mesma coisa, dei só um pulso, só um clique. O cilindro continua retornando, porque a válvula fica na última posição, né? Então, a pergunta que eu faço é o seguinte: o que acontece se no meio do deslocamento do cilindro eu der um comando no sentido contrário? Então, veja bem. Aconteceu algum problema aqui, deixa eu ver. Fluidinho às vezes dá uns negocinhos assim, é bom a gente voltar e conectar de novo. Ok. Eu dou um pulso aqui. Se eu vier aqui dar um pulso no sentido contrário agora, o cilindro vai retornar, que eu vou pilotar essa válvula, ele retorna. Então ele está avançando, ele não precisa chegar no final do curso. Né? Ele está avançando. Se eu der um pulso de cá, ele começa a retornar. Deu um pulso de cá, ele começa a avançar. É exatamente isso que eu queria demonstrar para vocês. Tá? Bom, gente, outra questão que eu queria demonstrar para vocês também é o seguinte. Tem um tipo de válvula que é muito utilizada, que é o seguinte. Deixa eu projetar aqui. A gente falou dela, inclusive, hoje ainda. É esse tipo de válvula aqui. Ó. É chamado de válvula fim de curso. Eu quero detectar quando o cilindro chegou no final do curso dele. Ou seja, a haste do cilindro vai tocar no rolete, que vai provocar esse acionamento dessa válvula e ela me gera um sinal pneumático, que eu posso usar esse sinal para executar um outro comando. Por exemplo, agora deixa eu só aumentar um pouco a velocidade aqui, vou colocar 50%. Eu vou falar que essa válvula aqui vai ser uma válvula fim de curso, ou seja, relacionamento mecânico por rolete. Tá aqui, ó. Essa válvula aqui. E eu quero fazer que quando o cilindro avance, ele vai tocar nessa válvula e vai retornar. Bom, a questão é o seguinte, ó.
para a gente entender melhor, fisicamente falando, lá no circuito, quando eu fosse montar o circuito, funcionamento mecânico, deixa eu colocar essa válvula aqui. Fisicamente, essa válvula tem que estar instalada junto do cilindro. Isso daqui, ó. Né? Quando o cilindro avançar, ele vai tocar nessa válvula, aciona a válvula e essa válvula vai pilotar essa válvula direcional principal, fazendo o cilindro recuar. Só que na pneumática, na representação de diagramas, eu posso desenhar o circuito assim, mas ele vai ficar um pouco mais complexo. Deixa eu mostrar para vocês. Ó. Olha a confusão que vai dar, porque eu tenho que conectar a linha de pressão aqui embaixo. Isso daqui vai ser escape. E essa linha vem aqui, ó. Já deu uma confusãozinha, né? Isso num circuito simples, de um atuador só. Quando eu tenho vários atuadores, se eu desenhar tudo assim, vai ser muita linha cortando e dificulta a interpretação do diagrama pneumático. Mas o funcionamento aqui seria o seguinte, ó. Avança, o fluid sim não funciona dessa forma, ele não consegue detectar que vai tocar mecanicamente. Então, olha lá, ó. Avançou, ele não tocou. Então, mas lá na prática, na instalação física, quando esse cilindro avançasse, ele ia tocar nessa válvula, essa válvula ia liberar o ar comprimido para cá, ó, pilotar a válvula direcional inicial, fazendo o cilindro retornar. Tá? Como que eu faço isso no Fluid Sim? É simples, eu vou... Né, deixa eu voltar aqui agora a condição original, vou explicar para vocês no Fluid Sim como que a gente simula isso. Ó. Vou trazer a válvula de volta aqui, conectar a linha de pressão, conectar aqui o piloto, e eu vou trazer para cá uma régua, né? O Fluid Sim resolve isso dessa forma, eu vou clicar na régua e soltar perto do cilindro pneumático, tá? Tá aqui, ó, essa aqui é a régua. Eu chego aqui, ó, nessa válvula, no rolete dela, eu dou 2 cliques. Eu vou chamar essa válvula aqui de A1, A minúsculo e 1. Depois eu explico para vocês o porquê disso, tá? Chamei essa válvula de A1, aqui no Fluid Sim não reconhece maiúsculo como minúsculo, mas não tem problema não. A1, e vou falar que a válvula A1, ela está no final do curso do cilindro. Então, se o cilindro tem 100 milímetros de curso, eu vou colocar essa válvula instalada no final do curso dele, ó, A1. Então, a A1 está aqui, ó. Quando esse cilindro avançar, ele vai tocar na válvula 1. Essa válvula 1 está representada aqui embaixo, ó, e provoca o acionamento dessa válvula. Ou seja, o que acontece? Eu dou um pulso no cilindro, ele avança. Toca no final do cilindro, ele recua. Né? Então, eu tenho um circuito aqui agora com um retorno automático. Né? O cilindro avança manualmente, eu tenho um botão para poder provocar o avanço do cilindro, e ele vai recuar de forma automática. Tá? Ô, Marco Túlio. Oi. Aqui, eu tenho um vídeo feito lá na faculdade de uma aula que você deu, de fazendo isso aí na prática, na aula de prática. Ah, eu tô lembrado desse vídeo. Envia aí para mim, por favor. No Imagem dá para te enviar? Você tem meu celular aí? O celular, não. Anota aí, vê se você consegue me adicionar aí e enviar para mim, enquanto isso eu vou demonstrando outras coisas aqui, pode ser? Eu tô lembrado, foi daquele curso que vocês fizeram comigo no curso de férias, não foi? Isso mesmo. Ah, vê se você consegue mandar aí para mim, que aí eu vou montar o circuito dele aqui no Fluid Sim e eu demonstro com o vídeo aí. Ó. Qual que é o número? É 8822 Sim. 6790. 6790. 8822 6790. Isso. Ok. Vou te adicionar aqui e te mando. Tá bom. Muito obrigado. Bem lembrado, vai ficar bacana aí que eu vou até deixar aberto aqui, ó, porque a hora que estiver pronto eu projeto aí para vocês verem. Bom, então aqui eu tenho um circuito onde o retorno ele é automático, né? Olha só, eu vou dar o play, o cilindro avança, quando ele avançar ele toca na válvula fim de curso, ela provoca o acionamento da válvula, né? Ou seja, o cilindro avançou, ele no avanço lá no final do curso, ele vai tocar na válvula A1, a válvula A1 libera a pressão de 1 para 2,
a válvula 1 pilota a válvula principal e, na sequência, ela provoca o retorno do cilindro. Tá bom? Bom, então veja bem. Aqui eu tenho o início de um circuito um pouco mais elaborado, onde eu passo a ter interpretação de movimentos. Nesse caso, eu posso mudar um pouco esse circuito agora. Como que eu vou mudar? E se eu colocasse, por exemplo, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar essa válvula aqui agora, eu vou colocar fim de curso também. Ó. Então, eu vou tirar o acionamento dela, que era mecânico, eu vou colocar... Ok. Vou chamar essa válvula aqui, ó, de A2. E vou falar que a válvula A2 está no início do curso do cilindro. Ó, olha que interessante, olha como é que o Fluid Sim já representou para nós o circuito. Ele representou que essa válvula ela está acionada aqui, ó. Já está na condição de repouso, ela já está acionada. Ok, deixa eu... Estou só vendo o vídeo aqui para ver se vai dar certo de eu projetar para vocês. Ô, Igor. Sim. Oi. Ok, achei aqui. Deu certo? Aí você está mandando todos os vídeos que você tem aí? Eu te mandei alguns desse circuito aí que você está explicando. Tá bom, beleza. Obrigado, Igor. Já vou projetar aqui para a turma já. Fernando. Olha só, gente. Vou dar o play. Ó. Não fiz nada, o circuito já começou a funcionar. Olha só, vou dar o stop aqui. Deu o play, o cilindro avança. Né? Na condição de repouso, essa válvula está acionada, faz o cilindro avançar. Quando ele avança, ele toca na válvula 1, que faz o cilindro retornar, então ele fica avançando e retornando. Tá? A única desvantagem que eu tenho desse circuito agora é que se eu quiser interromper o circuito, eu tenho que ir lá e fechar o registro de ar comprimido. Interromper o abastecimento de ar, ele interrompe o funcionamento do circuito. Né? O circuito é muito utilizado, por exemplo, em sistemas de britagem. Né? Aquela própria britadora pneumática, quando o pessoal está dando manutenção na rua, é exatamente esse circuito, só que numa velocidade bem maior. Né? Então, se eu colocar aqui 70%, por exemplo, ele vai ficar avançando e recuando o tempo todo. Mas e se eu quiser acrescentar agora alguma coisa para interromper o funcionamento do circuito? Eu posso mudar o circuito desse jeito aqui. Ó. Então, vamos mudar o circuito agora que eu passo a ter um interruptor. Na verdade, eu quero um interruptor para ligar e desligar. Então, eu vou acrescentar aqui uma válvula de 3 duas vias. Vou até copiar essa válvula aqui, ó. E vou falar que o acionamento dela agora vai ser manual com trava. Ok. E vou acrescentar mais um componente no circuito agora. E esse componente é o seguinte, ó. Vou deletar isso daqui e vou trazer esse componente que a gente viu hoje, ó. Vocês lembram que componente que é esse daqui? Esse daqui é o elemento I, ou elemento de simultaneidade. Ó, observa que eu já iniciei a simulação, essa válvula está acionada. Então, ela liberou a passagem do ar comprimido de 1 para 2, porém, essa válvula, que é chamada de válvula de simultaneidade, até citei o exemplo da prensa, ela só vai liberar a passagem de 1 para 2 quando eu aplicar pressão de cá agora. Então, quando eu aplico pressão aqui, ó, aqui é uma válvula de botão com trava, agora o circuito passa a funcionar de forma intermitente, né? Tipo, né, é cíclico, o cilindro está avançando e recuando, e nesse caso,
Para eu interromper o funcionamento do circuito, é só apertar o botão aqui. Ó. O circuito completa um ciclo e para. Liguei o circuito, ele começa a repetir. Daqui eu desligo o circuito. Então, pronto. Agora eu tenho um interruptor de liga e desliga no meu circuito pneumático. Tá? Bom, vamos dar uma olhada aqui. Ó. Esse aqui é o Igor, nosso colega, aí, acabou de enviar o vídeo. Isso aqui é lá no laboratório da faculdade. Esse daqui é um circuito pneumático mais simples, montado na bancada. O cilindro de simples duplação aqui, ó, com um fim de curso. Tá? A válvula controladora de vazão. Né? Vamos ver o próximo vídeo. Esse foi um curso de férias. Eu lembro que estava no curso o Igor, a Ana e tinha mais um ou dois alunos, se não me engano. Tá? Aqui mostra a bancada, onde nós vamos fazer as práticas. A bancada ela tem dois postos, de um lado e do outro. Então, nós vamos instalar os atuadores, válvula. Essa daqui é uma válvula fim de curso, ó, montada aqui, tá? O cilindro pneumático e a válvula direcional ali embaixo. Então, aqui mostra o funcionamento do circuito. Ó. O cilindro avança e retorna automaticamente. É o primeiro circuito que eu projetei aqui com vocês no Fluidsim. Né? Ele avança e retorna automático. A válvula fim de curso pilota a válvula embaixo para poder fazer o retorno. Essa válvula de botão embaixo está pilotando essa válvula aqui direcional para poder avançar. E aqui tem a válvula fim de curso para poder provocar o retorno do cilindro. Bom, deixa eu... Esse circuito aqui, ele foi montado, ao invés de ser de acionamento pneumático, mas com acionamento elétrico, com um fim de curso elétrico e um sensor indutivo do lado de cá, que faz exatamente aquele outro movimento ali. Né? Então mostra o cilindro avançando, um avanço lento e retorno rápido. Mas o acionamento elétrico, é uma prática que a gente vai fazer lá também. Ok, deixa eu ver se tem mais um vídeo. Não, bacana, é isso. Igor, muito obrigado pelo envio aí, ajudou bastante, ajudou a ilustrar aí o funcionamento do circuito. Gente, então vamos lá, agora vamos continuar, vou aproveitar esse circuito aqui, ó. Agora, eu vou fazer um negócio que é o seguinte, vou reduzir o tamanho dele. Só corrigir essa parte aqui. Ó, então observa que, vamos voltar àquela condição original. Eu quero incrementar esse circuito um pouquinho mais agora. Nós vamos colocar agora mais alguns componentes aí no circuito. Vou precisar de espaço aqui, ó. Ok. Às vezes acontece da gente ter uma máquina com um atuador pneumático só, que foi o caso, por exemplo, da que eu citei da prensa, a gente até viu o vídeo que eu projetei aqui para vocês. Mas às vezes eu posso ter um circuito que eu tenho, agora eu tenho dois atuadores. E quando eu tenho dois atuadores, o circuito ele começa a ficar mais interessante. Deixa eu só completar aqui as conexões. Está tudo na mesma linha aqui de conexão. Ó. Vem cá. Vamos fazer o seguinte agora. Eu vou colocar mais uma régua aqui. E vou falar o seguinte. Esse camarada aqui também eu vou colocar para acionamento mecânico por rolete. Ó, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando a gente está montando um circuito,
os cilindros a gente sempre vai representar por letras. Então, por exemplo, esse aqui é o cilindro A. Ok? Tá aqui, ó. Cilindro A. E eu vou ter também o cilindro B, que está de cá o cilindro B, ó. Essa válvula é a válvula direcional do cilindro A. Então, eu vou falar que essa válvula é a válvula A0. Letra minúscula, válvula A0. E essa daqui, ó, vai ser a válvula direcional que vai comandar o cilindro B. Então, eu vou colocar a válvula B0. Tá? Agora, eu também tenho válvulas auxiliares. Essa válvula de cá, ó, eu vou chamar de válvula A2. E a norma fala que todas as válvulas que estão no circuito ou no trecho do circuito que provoca o avanço do cilindro tem que ter numeração par. Por isso que eu coloquei A2 primeiro. E na linha de retorno, numeração ímpar. Então aqui vai ser A1. Ok? Então válvula A2. E essa válvula aqui, ó, vai ser a minha válvula A1. Já até está ali, né? Vou até tirar porque já está ali representado aqui com a letra maiúscula ali, ó. Então, consequentemente, aqui eu tenho a válvula, essa válvula aqui não vai ser A2, eu vou chamar essa válvula aqui, ó, de B2. E essa válvula de cá vai ser a válvula B1. Eu vou fazer uma jogadinha aqui agora. Eu vou mudar, vou apagar esse A2 aqui, ó, não existe A2, eu vou apagar esse aqui também. Ok, a válvula A2 vai ser uma válvula de botão comum. Dou um comando aqui e esse cilindro avança. Quando a válvula, né, quando esse cilindro aqui chegar no final do curso dele, eu vou querer que ele provoque o acionamento do próximo cilindro. Quem que faz o avanço desse cilindro? É a válvula B2. Então, veja bem, eu vou colocar aqui, ó, B2. Então, quando chegar no final desse curso, ele vai provocar o acionamento da válvula B2. A válvula B2 pilota a válvula B0, que faz o cilindro B avançar. Quando esse cilindro B avançar e chegar no final do curso dele, eu quero que ele provoque o retorno dele próprio. Então, o cilindro B1 retorna. Então, tá aqui, esse aqui é a válvula B1. Então, eu vou falar que lá no final dele, B1, a 100 milímetros, ele vai acionar a válvula B1, provocando o retorno deste cilindro. Tem um problema nesse circuito até agora, mas vou simular do jeito que está e nós vamos entender onde está o problema. Ó, o cilindro A avança, tocou o B2, tocou o cilindro B1, só que o B1 não retornou. Por que o cilindro B1 não retornou, hein? Ele não retornou porque observa que o cilindro A ainda está avançado, não tá? O cilindro A estando avançado, eu tenho o B2 completamente avançado. Desculpa, acionado aqui. Então, o cilindro A está acionado, ele está acionando a válvula B2, que está aplicando pressão nessa câmara esquerda, na corretel esquerda da válvula. Ele tocou o B1. B1 também acionou, mas lembra que eu falei, se eu acionar os dois ao mesmo tempo, não acontece nada. Então, eu preciso de resolver isso. Como que eu vou resolver essa situação, né? Dizendo que, olha só, eu quero fazer o cilindro A avançar. Quando o cilindro A avança, o B avança, né? E depois que o B estiver avançado completamente, eu preciso fazer o cilindro B retornar, né? Então, recordando a situação aí, ó, ele não vai retornar porque eu tenho uma situação final que esses dois cilindros aqui, essas duas válvulas estão acionadas. Então, eu preciso, na verdade, provocar o desligamento de uma dessas válvulas aqui, ó, obviamente da válvula B2, né? Para fazer o cilindro B retornar. Dessa forma, uma situação que eu consigo resolver é mudando esse contato mecânico aqui, ó, para um contato mecânico escamoteável. Então, o escamoteável é justamente isso. Vamos simular aqui, vamos fazer um ajuste nele agora. Avançou, ok. O que eu vou fazer? Ó?
Eu vou mudar o B2, que está aqui, ao invés de eu colocar 100 milímetros, eu vou colocar 90 milímetros, para poder fazer o acionamento, quando está quase chegando no final do curso dele. Olha que interessante. O que aconteceu agora? Esse acionamento B2, que eu coloquei aqui, que é escamoteável, ele só provoca acionamento em um sentido. Então, observa que ele tem uma setinha na simbologia, ele está indicando que o cilindro só vai acionar da esquerda para a direita. Que tipo de válvula que é essa que eu estou identificando para vocês? É uma válvula direcional de 2 vias, mas o acionamento dela é escamoteável. O acionamento escamoteável é esse daqui, ó. Também chamado de acionamento por gatilho. O mecanismo dele é esse, ó. Quando o cilindro estiver avançando desse jeito aqui, ele vai tocar no cilindro, mas quando ele estiver retornando, ele não aciona. Então, ele só provoca o acionamento do cilindro em um determinado sentido, ou esquerdo ou direito, que pode ser regulável, né? Configurável isso, tá bom? Bom, então veja bem, eu venho aqui, ó, eu posso selecionar acionamento no avanço ou no retorno, e eu coloquei para ele fazer o acionamento um pouco antes da medida do final do curso dele. Então, ele dá um pulso na válvula, desloca esse carretel, mas em seguida essa válvula já é desacionada, né? Então, é isso que aconteceu, olha lá. Deu um pulso, o cilindro avançou. Então, olha só, vamos lá. O cilindro A avança, o B avança, aí o B retorna. Eu preciso fazer esse cilindro B2 retornar agora. Como que eu provoco o retorno do cilindro B2? Né? Para eu provocar o retorno do cilindro, o retorno do cilindro A, eu quero fazer o cilindro A retornar quando o B recuar completamente. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Então, eu vou colocar no início do curso do cilindro B, uma válvula de curso que é a válvula A1, que já está acionada. Mas isso é provável que vai gerar um outro problema para nós, que é o seguinte. O cilindro A está na condição de repouso. Se eu aplicar pressão aqui, ó, não vai acontecer nada pelo mesmo problema. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que mudar de novo esse acionamento dessa válvula para um acionamento escamoteável com acionamento no retorno. E ele vai ficar um pouquinho antes do final do curso dele. Então, vou colocar aqui 10 milímetros, por exemplo. Vamos ver aqui o funcionamento. Pronto. Então, olha só. O cilindro A avança, o B recua e o A recua. Tá bom? Gente, deixa eu colocar um negócio aqui para vocês agora. Existe uma forma da gente representar o acionamento de atuadores pneumáticos, atuadores de hidráulica e de pneumática. Eu vou falar o seguinte, ó. Quando eu escrever mais, significa que o cilindro está avançando. Quando eu escrever menos, o cilindro está recuando. No nosso circuito, o cilindro A avança primeiro, então é A+. Depois o cilindro B avança, então virou B+. Tá? Depois o cilindro B recua, então eu vou escrever B-. E depois o cilindro A recua, então eu vou escrever A-. Isso aqui, ó. Então o acionamento do circuito é A+, B+, ou seja, o cilindro A avança, o B avança. Depois o B recua e o A recua. Então A+, B+, B-, A-. O funcionamento é esse daqui, ó. Cilindro A avança, o B avança, B recua e o A recua na sequência. E esse circuito representa essa cadeia de movimentos aqui que eu representei dessa forma. É chamado de representação literal de movimentação de movimentos de circuitos, de atuadores. Vou deixar isso desse jeito aqui e vou fazer algumas modificações no circuito agora. Tá? Eu quero fazer o seguinte, eu quero que o cilindro A avance, depois o B avance. Né? Quando o B avançar, o A retorna na seguida. Então, ou seja, eu vou começar por aqui agora. Eu quero uma sequência diferente dessa. Eu quero fazer uma sequência que seja o seguinte. Ó. O cilindro A vai avançar. Depois o cilindro B avança. Depois o cilindro A retorna. E depois o cilindro B retorna. Então, a sequência que ficou agora vai ser A+, B+, A-, B-. O cilindro A avança, o B avança, depois o A retorna e o B retorna. Para fazer isso, eu vou ter que voltar essa válvula aqui para fim de curso do rolete comum, sem gatilho, aqui também. Quando o cilindro avançar, ele vai tocar nessa válvula B2, que vai fazer o cilindro B avançar.
Ok, até agora não muda nada. Mas só que quando o cilindro B avançar, o A tem que retornar. Então aqui eu vou fazer o seguinte, ó. No final do curso, eu vou colocar o A1. Então, quando o cilindro B avançar, ele vai tocar na válvula 1. A válvula 1 provoca o retorno do cilindro A. E quando o cilindro A retornar completamente, ele vai acionar a válvula B1, que provoca o retorno do cilindro. Então, aqui eu vou colocar B1 com 0 milímetros no recuo aqui do cilindro A. Ó, acionei aqui, o cilindro A avança, o B avança e o A retorna. Acho que está muito rápido, deixa eu reduzir aqui a velocidade, vou colocar 40% para poder explicar. Então, funcionamento. Acionei a válvula 2, o cilindro A avança. Quando ele chegar aqui, ele vai tocar o B2, o cilindro A, B avança. Aí ele vai tocar em A1, o cilindro A retorna, ele vai tocar a válvula B1 e o cilindro B retorna. Executei todo o movimento dos dois cilindros. Um exemplo de aplicação, eu poderia ter uma prensa, um exemplo, uma máquina de estampagem, uma furadeira pneumática, ou até uma prensa, onde o cilindro A é responsável por travar a peça na máquina. O cilindro B vai ser a prensa, ele prensa o objeto ou estampa alguma coisa no objeto, no produto, aí ele retorna e o cilindro A retorna. Né? Então tá aí, ó, o cilindro A avança, o B avança, depois o A retorna e o B retorna na sequência. Tá aí essa sequência, A mais, B mais, A menos, B menos. Ok, gente? Dúvidas? Pessoal, é o seguinte. Bom, então a gente viu aí. Alguém perguntou alguma coisa? A gente viu